Olá pessoal, sejam todos e todas muito bem-vindos ao canal Amigo Conselheiro. Este canal que fala sobre a espiritualidade e fala sobre esse poderoso oráculo que é o baralho cigano. Então, antes de nós começarmos com o assunto de hoje, eu peço que você deixe o seu like e se inscreva neste canal, para que você não perca nenhuma novidade que eu soltar aqui no canal, tá bom? Pessoal, hoje eu quero falar sobre o resultado das eleições para a presidência da República. Eu quero dizer, pessoal, que eu estou extremamente feliz por ter acertado 100% das minhas previsões que eu fiz sobre as eleições. Em 6 de janeiro de 2022, eu previ que Luiz Inácio Lula da Silva seria eleito presidente do Brasil. Eu fiz um vídeo dele, fiz um vídeo do Bolsonaro e fiz também um vídeo sobre o Sérgio Moro. O Sérgio Moro, naquela época, há 10 meses atrás, ele já demonstrou para mim aqui no baralho que ele não iria para a presidência da República, não concorreria às eleições. Inclusive, eu percebi, através das cartas, que ele iria muito mais para a parte do direito, que é a parte dele. Bom, desde janeiro de 2022, eu tenho recebido aqui no canal inúmeros comentários extremamente ofensivos. Eu sempre deixei claro aqui no meu canal que este não é um canal político, é um canal que fala sobre a espiritualidade e fala sobre o baralho cigano. Eu faço as minhas previsões e eu falo o que eu sinto e o que eu vejo nas minhas cartas. Em momento algum eu declarei torcida para o presidente Lula. Em momento algum eu declarei torcida para o Bolsonaro. As coisas acontecem, alguém tem que ganhar e alguém tem que perder. No primeiro turno eu fiz uma previsão dizendo que teria sim segundo turno, diferente do que muitas pessoas estavam dizendo, que o Lula ganharia no primeiro turno. Eu disse, terá segundo turno sim. Terá muitas brigas, terão mortes e terá inclusive facada. Se você viu o noticiário, você viu, eu falo aqui do Rio Grande do Sul, aqui em Santa Maria, uma cidade próxima aqui, teve um menino esfaqueado. Teve diversas pessoas esfaqueadas por todas as regiões do Brasil. Teve também mortes com confrontos entre bolsonaristas e petistas. Houveram sim mortes. Basta vocês darem um Google. No segundo turno, eu previ que o Lula ganharia. Inclusive, eu falei da vidência que eu tive, que foi algo, pessoal, que eu realmente me emociono com a vidência que eu tive. Eu comentei no vídeo, vou deixar o card aqui em cima para vocês olharem esse vídeo. Eu comentei que o Bolsonaro ficaria na frente. E no final, o Lula viraria o jogo e passaria o Bolsonaro. Inclusive, pessoal, eu vou deixar um print que eu tirei do meu celular aqui na tela, enquanto eu estava viajando, porque eu tive que viajar para votar. Enquanto eu estava viajando, eu estava ali olhando no aplicativo, no site do TSE, o resultado. E foi muito emocionante para mim, porque eu vi exatamente o resultado que eu vi na minha evidência. Que foi aquele momento ali em que o Lula estava com mais ou menos 48%. Eu vou deixar o link aqui para vocês olharem o resultado, tá? Pessoal, foi exatamente o que eu vi na minha evidência. Minha evidência foi assim. Primeiro aparecia o Bolsonaro na frente e aparecia o Lula virando aos poucos. E depois o Lula assumiria a liderança. E foi exatamente o que aconteceu. Eu disse que seria uma disputa acirrada e foi uma disputa extremamente acirrada. Talvez a eleição mais acirrada da história da nossa democracia. O que mais que eu previ? Eu previ que Bolsonaro não aceitaria o resultado das eleições. E isso, pessoal, é uma previsão que ainda não aconteceu e que eu mantenho. Tanto Bolsonaro quanto seus apoiadores não aceitarão o resultado das eleições. Deputados, senadores, ministros do Bolsonaro não aceitarão, tentarão achar fraude onde não tem. Na minha visão, não existe nenhuma fraude nas eleições, nas urnas. Até porque se houvesse fraude, o Bolsonaro não teria ganhado em 2018, não é mesmo? Então, pessoal, na minha visão, não houve ganhador. Assim como em 2018, Bolsonaro ganhou por causa do antipetismo, hoje o Lula ganhou por causa da rejeição ao bolsonarismo. Essa é a verdade. Não houve um grande ganhador.
Então, pessoal, eu digo para vocês o seguinte, não vale a pena brigar por causa de política. Eu recebi comentários horrorosos, bolsonaristas, visto que eu falei que o Lula iria ganhar, bolsonaristas vieram aqui nos meus vídeos, comentaram atrocidades, duvidaram das minhas cartas, do meu trabalho, e está aí o resultado. O resultado está aí para todo mundo ver. Minha previsão foi 100% acertada. E eu agradeço aqui nesse momento a toda a espiritualidade que me concedeu esta visão que eu tive e todo esse dom de lidar com o baralho. O baralho, pessoal, ele não é uma coisa exata. Ele não me mostra exatamente o Lula vencendo ou o Bolsonaro vencendo. Ele fala sobre as energias, as probabilidades. E as energias sempre demonstraram que Lula iria ganhar as eleições. Faz parte da linha kármica do presidente Lula essa eleição, pessoal. Então ela teria que acontecer. Não existia, pessoal, nada escrito, nada na linha de destino de nenhum dos dois. Quem escolheu o presidente foi o povo brasileiro. Qualquer um dos dois que ganhasse já tiveram neste cargo. Bolsonaro já foi presidente, Lula vai ser presidente pela terceira vez. Então, mesmo que a linha de destino mostrasse que um dos dois iria ganhar, os dois já venceram. Então, quem escolheu o presidente foi o povo brasileiro. Cabe a nós aceitarmos o resultado das eleições. Eu peço para você que está vendo aqui esse vídeo, não venha discutir comigo, não venha brigar comigo. O meu dom, a minha força espiritual e a força do meu baralho, eu já provei aqui nas previsões que eu fiz e nos acertos que eu tive. Mas não percam o tempo de vocês tentando falar que as eleições foram fraudadas e que o Bolsonaro deveria ter ganhado. Ele perdeu as eleições. Essa é a democracia. O Lula também poderia ter perdido. Aceitem, pessoal. Não venham xingar, não venham menosprezar o trabalho dos outros, como vocês fizeram comigo nos meus vídeos anteriores. Muitas pessoas vieram falar comigo com carinho, mas eu diria que 90% dos comentários eram negativos. Eu pensei várias vezes antes de postar esses vídeos, essa playlist sobre as eleições, porque eu sabia que muita energia negativa viria para cima de mim. E veio. Não estou feliz com essa energia, mas estou feliz pela espiritualidade ter me dado este resultado positivo, essa visão positiva que eu tive. O risco, pessoal, era muito grande. O Bolsonaro quase venceu as eleições. Deu o que, pessoal? Menos de 1% de diferença? Então, pessoal, eu corri o risco sim de errar nessa previsão, mas eu confiei no meu baralho e eu confiei na minha espiritualidade e eu vim aqui e dei minha cara a tapa. Então eu agradeço quem me mandou mensagens positivas e peço que você que mandou mensagens negativas repense. Pense a forma que você está vendo a espiritualidade, pense a forma como você está vendo o Brasil. As pessoas falam muito de Jesus Cristo, gostam de colocar a palavra Deus e a palavra Jesus Cristo dentro da política. Mas eu tenho certeza que se depender dessas pessoas, se Jesus Cristo voltasse aqui na Terra hoje, ele seria condenado à morte novamente. Porque as pessoas amam condenar. Elas ainda não aprenderam que não se condena ninguém. Se respeita a individualidade e a diferença. Então, pessoal, fiquem com essa mensagem na cabeça de vocês. Norteiem a vida de vocês para coisas boas e prosperem, porque o rancor, a mágoa e o ódio não traz prosperidade para ninguém. Tá bom, pessoal? Eu estou trazendo, pessoal, além de tudo isso que eu estou falando aqui, algumas novidades, tá? Essas novidades que eu estou trazendo, elas não vieram pela minha vidência, tá? Se eu tiver alguma evidência, eu farei vídeos individuais para falar sobre estas questões. O que eu sinto neste momento? Eu sinto que o Bolsonaro não aceitará a derrota, tentará até o último dia de 2022 reverter o jogo, mas isso será sem sucesso. Lula assumirá, sim,
como presidente da República. Eu trago também, pessoal, uma novidade que eu senti uma coisa bem forte com a Marina Silva. Marina Silva provavelmente será ministra do Meio Ambiente do governo do Lula. Tá? Eu tenho que ver isso através das cartas ainda, tá? Para confirmar, farei um vídeo separado, mas eu sinto que ela será sim ministra do Meio Ambiente do Lula. Eu também sinto uma proximidade muito grande com a Manuela Dávila dentro do governo. Eu não sei se ela chegará a ser ministra, tá? Vai depender da conjuntura que o PT fará junto com o PCdoB. Mas eu sinto a Manuela Dávila dentro do governo do Lula, principalmente porque ela está sem mandato de deputada no momento. Uma outra coisa, pessoal, eu até anotei algumas coisas assim que eu senti para falar para vocês. Eduardo Bolsonaro e Jair Messias Bolsonaro. Esses dois homens correm um certo risco, um grande risco de serem presos. Principalmente, eu vejo uma negatividade maior no Eduardo Bolsonaro. O que faz ele, talvez, sair ileso dessa negatividade, dessa dívida kármica que ele vai ter que cumprir? O mandato que ele tem. Mas Bolsonaro está sem mandato. O que o Bolsonaro vai fazer? Ou ele vai concorrer às eleições novamente, nas próximas eleições presidenciais, ou ele concorrerá a deputado federal pelo Rio de Janeiro. Tudo isso, pessoal, para tentarem se blindar. A mesma coisa que aconteceu com o Lula sendo preso, pode acontecer com o Bolsonaro. Só que diferente do Lula, se o Bolsonaro for preso, como eu sinto, ele não conseguirá sair da cadeia da mesma forma que o Lula saiu. Ele não sairá da cadeia porque foi visto que o juiz era imparcial e aí foi dado a liberdade ao Lula. Não. O Bolsonaro, ele sairá da cadeia em pouco tempo, ele não ficará muito tempo preso, caso ele seja preso, mas porque a nossa justiça, ela tem uma forma de funcionamento não muito rígida, digamos assim. Eu cuido muito das palavras que eu falo aqui, pessoal, porque eu não quero que vocês pensem de forma alguma que eu tenho lado político. É o que eu estou enxergando, tá? Eu vejo, ainda vou fazer um jogo específico para isso, mas eu vejo um dos membros da família Bolsonaro sendo preso e outro quase preso, tá? Uma outra coisa também, pessoal, que eu sinto há muito tempo, e eu sei que muitas pessoas que jogam baralho também sentem, mas não têm coragem de falar. Caso Marielle Franco. Virá à tona, sim, o mandante da morte da Marielle Franco. E isso, pessoal, vai se tornar mais fácil de acontecer pelo fato do Bolsonaro não ser o próximo presidente da República. Vou falar só isso até este momento. Depois eu vou pensar se eu faço um vídeo específico para isso, porque é uma energia muito negativa, muito densa de se falar, tá? Mas o que eu posso dizer nesse vídeo aqui, sem a tiragem, é que sim, a família Bolsonaro tem um vínculo com a morte de Marielle Franco. E isso será provado através da justiça. E a mídia divulgará de forma massiva isso. Existe uma grande blindagem em torno dessa investigação. E isso vai se dissolver à medida que o bolsonarismo vá perdendo força. Tá bom, pessoal? Corrupção do governo Lula. Isso eu nem tinha anotado ali para falar, mas vou falar para vocês não pensarem que eu estou sendo parcial aqui nesse vídeo. Não haverá corrupção no governo do presidente Lula? Sim, haverá. Haverá, inclusive, ministros saindo do governo por corrupção. O Lula tentará, neste mandato, ter mais cuidado nesse tipo de assunto, tá? Mas ele não sairá ileso do tema corrupção. Infelizmente, nós ainda veremos casos de corrupção dentro do governo. Mas, pessoal, isso não ficará somente nas costas do Lula, não. Bolsonaro estando fora da presidência da República, digamos assim que um pouco mais indefeso,
também aparecerá vários crimes vinculados a ele. Basta vocês aguardarem. Escrevam isso que eu estou dizendo para vocês, pessoal. Eu farei um vídeo separado falando melhor sobre isso, mas eu quero deixar vocês informados disso. Então eu dei várias dicas, vários spoilers aqui nesse vídeo. Eu peço, pessoal, novamente, respeito nas redes. Aceitem. Quem é contra o Lula, aceitem. Quem é a favor do Lula, comemorem em casa. Eu mantenho a previsão da violência. Ainda vejo gente sendo morta por causa da rixa política. Então se cuide. Se você está feliz que o Lula ganhou, comemore com a sua família. Se você está triste que o Lula ganhou, bem-vindo à democracia. Tá bom, pessoal? Esse vídeo vai ficando por aqui. Eu agradeço a todos vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!